Olá, boa noite. Boa noite, irmãos. Oi, Elô, Céu. Tudo bem, gente? Boa noite. Hoje eu vi umas fotos, né, que os irmãos enviaram para a ceia, sobre a ceia de ontem, as famílias, né, participando da ceia. E foi tão bonita, né? Tão emocionante. Que saudade, gente, da gente participar da ceia juntos, né, presencialmente. Esperar um pouquinho para o povo entrar. Saudade da gente estar juntos, né? Cultuando ao Senhor. Agora as nossas lives, o pastor avisou ontem, né, no culto, agora as nossas lives serão toda terça-feira, as lives da igreja, né, toda terça-feira, e vai ficar alternando entre os ministérios. Então, provavelmente o Ministério Profético vai ter uma por mês, o Ministério de Ensino uma por mês, de cura e libertação, né, junto com o Evangelismo uma por mês, o Ministério Pastoral e o Ministério Apostólico, cada uma por mês. Então, terça-feira que vem, vocês estarão com outra live participando aqui com a gente. Então não vai ser mais, as lives do Ministério Profético não serão mais toda segunda-feira, tá, gente? Então vai ser uma vez por mês. Que bom que você está entrando. Vamos orar ao Senhor, porque eu tenho algo para compartilhar com vocês. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Dá um ok aí, se o som tá legal, se vocês estão conseguindo ouvir direitinho, por favor, tá? Dá um ok para mim, se vocês estiverem... Beleza, obrigada, Elô. Se vocês estiverem me ouvindo bem, tiver algum problema no som aí, avisa, tá, gente? Então, vamos orar ao Senhor para a gente poder começar. Pai, muito obrigado, Pai, pelo prazer, pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando a Tua palavra. A Tua palavra que tem tanto poder, Senhor, para transformar as realidades, para transformar as mentalidades, para transformar os corações. Senhor, a Tua palavra diz que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. E nós estamos aqui nessa noite declarando que a Tua voz tem todo o poder para despedaçar, para quebrar sofismas, argumentos humanos, construções, Senhor, que nós carregamos e que durante o tempo da nossa vida tem nos paralisado, tem nos impedido, Senhor, muitas vezes de viver a plenitude do que o Senhor tem para cada um de nós. Nós queremos, Senhor, declarar que a voz do Senhor ecoe, Senhor, que a Tua voz ecoe, quebre toda estrutura dura, toda estrutura rígida, toda estrutura, Senhor, que foi construída para ser eterna, para permanecer, Senhor. Mas a única coisa que realmente é eterna e que realmente permanece é a Tua palavra. Nós queremos declarar a supremacia da Tua palavra acima de toda e qualquer outra coisa, de toda e qualquer outra palavra. Senhor, quebra os nossos argumentos, quebra os sofismas, Senhor, quebra toda estrutura de pensamento contrária à Tua palavra. Nós nos submetemos. Você pode, aí onde você está, entregar o seu coração ao Senhor. Pai, nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Entregamos a nossa vida. Nós não queremos que esse seja um tempo de ouvir mais uma mensagem, mas que a Tua palavra penetre nos lugares escondidos, que ela penetre nessas estruturas enrijecidas e quebre, Senhor, toda estrutura de pensamento que tem aprisionado o Teu povo, aprisionado, Senhor, os Teus filhos. Pai, no nome de Jesus, que essa seja uma noite de libertação, que essa seja uma noite de cura, que essa seja uma noite de restauração, que possamos voltar a um lugar de coragem,
que o Senhor tem para cada um dos teus filhos um lugar, Senhor, de legitimidade, um lugar de filiação, de identidade restaurada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar essa palavra sobre cada um dos meus irmãos que está ouvindo essa voz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa noite, irmãos, eu estou muito feliz de estar compartilhando essa palavra, porque até o meio da tarde eu estava preparando outra palavra para trazer, né, que tinha a ver com Esaú. E no meio da tarde, Deus inclinou meu coração para essa palavra que eu vou trazer hoje. Eu creio que é uma palavra muito específica para nós, né? Geralmente eu ensino essa palavra, é a parábola dos talentos. Geralmente eu ensino essa palavra, essa parábola, né, quando a gente começa o curso de dons. E eu considero uma das aulas mais importantes quando a gente vai começar a tratar a respeito dos dons espirituais. Por quê? Porque, irmãos, se nós queremos servir a Deus realmente de maneira legítima, verdadeira, fiel, íntegra, se nós queremos realmente dar uma resposta aos céus, nós temos que entender algumas coisas e nós não podemos ficar presos no temor do homem. E essa parábola aqui dos talentos, ela tem muito a ver com a maneira como a gente serve a Deus e com quebra de alguns paradigmas que nós temos, nós carregamos na nossa vida, nós aprendemos a carregar esses paradigmas e essa parábola, ela quebra muitos sofismas na nossa vida, né? E eu queria começar então a ler para que você entenda do que Deus está falando. A parábola dos talentos está em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Então, qual é como é que eu vou dizer, o contexto aqui, né? A partir do capítulo 24, Jesus começa a falar a respeito da volta dele, da segunda vinda, né? E é um contexto realmente da segunda vinda de Jesus. E ele começa a dizer, pois será, o reino de Deus será como... Então ele está tratando, eu vou desativar os comentários aqui. Pronto, aí eu consigo lidar melhor. Então, Jesus está falando o quê? O reino dos céus será semelhante a... Então, ele está tratando da volta de Jesus e como a gente pode se preparar para a volta de Jesus. É disso que se trata. Então, eu acredito que esse texto aqui, ele é uma chave de Deus a respeito de algumas leis do reino de Deus muito importantes. É uma chave de Deus sobre a nossa preparação para a volta de Jesus e como a gente vai se preparar no serviço, no ministério, na obra de Deus realmente. Então, ele está falando desde o capítulo 24 sobre a volta de Jesus e sobre o reino de Deus. Porque, irmãos, nós não podemos servir a Deus, ministrar ao Senhor na casa de Deus, no reino de Deus e achar que as leis do reino de Deus são iguais às leis lá de fora. Porque lá de fora o que vale é a Babilônia, é a lei da Babilônia. Mas aqui não, aqui a gente está falando das leis do reino de Deus. Então ele está falando, pois será, o reino de Deus será semelhante a... Na Babilônia, no reino da Babilônia, qual é o princípio? De chefia. Qual é o princípio? Merecimento. Qual é o princípio? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Se eu tenho pouco, eu vou guardar. Eu vou guardar para ter. No reino de Deus não é assim. O reino de Deus né? Se eu recebo, eu dou. De graça eu recebo, de graça eu dou. Não é por mérito, é por graça. Então nós vemos muitos parâmetros que são diferentes em relação ao reino de Deus e ao mundo, né? A maneira, os princípios que governam o mundo. Então ele começa a dizer, a partir do versículo 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1,
de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até ao que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra é uma palavra muito forte, né, gente? É uma parábola que geralmente as pessoas usam essa parábola para falar sobre a administração financeira, né? Sobre os talentos como dinheiro, porque talento realmente era dinheiro, né? Mas aqui eu queria trazer um entendimento a respeito de alguns conceitos, a prestação de contas e sobre que voz nós estamos ouvindo no nosso serviço, porque essa parábola aqui, ela trata de um assunto que é a mordomia cristã, a nossa responsabilidade em administrar aquilo que Deus nos deu, seja dinheiro, seja tempo, sejam dons espirituais, seja o próprio ministério, os próprios talentos que o Senhor nos deu. Então ele começa, né, falando: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Bom, gente, tem algo que a gente precisa diferenciar aqui quando a gente está lendo essa parábola aqui. A primeira coisa é que o enfoque aqui não é o relacionamento do pai com o filho, do pai com os filhos. Então você não vai ver aqui um enfoque como é o enfoque, por exemplo, do filho pródigo, da parábola do filho pródigo. Um pai relacionando com os filhos. Porque aqui o contexto é do reino de Deus. A gente vai ver aqui nessa parábola mais à frente, uma das dificuldades do terceiro servo era conseguir enxergar a bondade do Senhor. E isso tem muito a ver com a nossa filiação, com o nosso relacionamento de pai e filho, com a nossa identidade de filho. Se você está com a sua identidade de filho comprometida, né? Se você não consegue se ver como filho, a gente vê, por exemplo, na parábola do filho pródigo, o filho pródigo, aquele que desperdiçou os bens, né? Saiu e gastou tudo.
ele não conseguia relacionar com o pai. Então ele achou que ele tinha que ter muita coisa, ele tinha que ter muito sucesso para poder ser alguma coisa. Mas o filho que ficou também não conseguia ter um relacionamento com o pai. Porque quando o filho pródigo volta, né, e eles estão dando aquela festa, o filho que ficou vai questionar o pai. Fala assim, eu tô aqui e eu te sirvo todos esses anos e você nunca me deu nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos? E aí o pai responde para ele, meu filho, porque ele se via apenas como um servo, como um escravo. Eu tô aqui te servindo todos esses anos. E aí o pai responde, meu filho, você é meu filho, tudo que eu tenho é teu. Era só você ter me pedido. Então a gente vê que, ora, a Bíblia está trazendo essa restauração do conceito de filho, porque quando um filho trabalha, o filho não trabalha com sentimento de exploração, de escravidão. O filho trabalha com sentimento de cooperação. Ele chega numa fazenda, por exemplo, e ele olha ao redor e fala, pai, o que o senhor vai fazer aqui? O que o senhor está fazendo? O que o senhor está planejando para esse lugar? Eu quero te ajudar naquilo que o senhor está fazendo, porque ele sabe que tudo aquilo ali é dele também. Foi exatamente a resposta que o Senhor, né, aquele pai, deu para o filho. Filho, tudo que eu tenho é teu. Então, você não precisa trabalhar para me servir como um escravo, porque você é filho, é seu também, a herança é sua. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação, irmãos, porque isso faz toda a diferença no desenvolvimento do chamado do ministério. Existem pessoas que trabalham como escravos, né, como se sentem exploradas no serviço, né, e essas vão ter uma visão do Senhor deturpada, a gente vai ver um pouco mais à frente aqui. E existem outros que relacionam com o Senhor como um pai. E esses vão dar o seu melhor porque sabem que, na verdade, tudo que o pai tem é deles também, né? Quando ele voltar, ele vai repartir a herança daquilo que é dele e é de todos, porque é assim o relacionamento de aliança. Um relacionamento de aliança é o que eu tenho é de Deus, o que Deus tem é meu, né? É tudo dos dois, né? Das duas partes. Então, ele começa dizendo, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Eu creio que a primeira coisa que a gente precisa resgatar urgentemente, se nós queremos servir a Deus com integridade, com inteireza, é o senso de privilégio, o senso de que Jesus, ele veio e repartiu das suas riquezas. Tem uma outra tradução que diz que ele repartiu das suas riquezas, dos seus próprios bens. Você imagina que Jesus entrou no céu, ele voltou para o céu e ele repartiu dons espirituais. Ele repartiu daquilo que era da própria riqueza celestial. O Pai, o Filho e o Espírito Santo liberaram dos seus dons, das suas características, dos seus atributos, né? Existem atributos que são liberados para homens, outros que são só para Deus, são só de Deus, né? São atributos somente de Deus, mas alguns ele repartiu conosco, ele liberou para nós. Então, isso é muito rico, gente. Eu percebo muitas vezes que o diabo tem trabalhado para roubar de nós essa visão do privilégio que nós temos em receber daquilo que é riqueza celestial. Glória a Deus! Glória a Deus! O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. Te deu poder para curar, para ressuscitar. Te deu poder para falar em línguas, te deu poder para profetizar, para mudar situações com as palavras que ele te dá. Então isso é um privilégio muito grande, é uma riqueza. Ele deu das suas, ele diz que ele lhes confiou os seus bens, as suas riquezas. Você pode dar glória a Deus pelo privilégio que você tem de ser participante das riquezas do céu. Porque muitas vezes, irmãos, nós vivemos uma vida, parece, de tanta derrota, de tanta tristeza, e nós levamos a obra de Deus. Eu tenho visto pessoas levarem a obra de Deus, levarem os dons espirituais como um fardo,
como uma tristeza. Eu tenho que fazer isso. Não, ele te deu, ele te confiou das riquezas do céu, daquilo que era dele. Então nós precisamos resgatar esse senso de valor, esse senso de honra, esse senso de privilégio que o Pai liberou das suas riquezas. Ele abriu a tesouraria real, a tesouraria do céu e liberou riquezas para nós. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E ele diz que ele lhes confiou. É um ato de confiança. É um ato de depósito de Deus, de investir na sua vida. Quando ele te deu um dom, quando ele te deu um talento, quando ele repartiu, você que é pai, que é mãe, ele repartiu da paternidade, da maternidade, do amor dele, da hospitalidade, sabe, da generosidade, da bondade, dos dons espirituais, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, interpretação de línguas, variedade de línguas. Ele começou a repartir daquilo que ele tinha. Gente, que privilégio, que honra, que glória. E ele diz, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então, a primeira coisa que esse texto faz é resgatar o nosso senso de privilégio, de honra, e nós carregarmos coisas que o Senhor liberou para nós. A segunda coisa é que, eu acho que esse versículo 15 aqui, ele é um versículo que ele é uma martelada, ele é uma marretada em alguns sofismas que nós carregamos. Por exemplo, eu tenho ouvido ao longo dos anos pessoas que receberam dons de Deus falarem assim, Deus me deu esse dom, mas eu não queria ele. Deus me deu esse dom, mas eu não consigo lidar com ele. Eu acho quase que como se a pessoa estivesse dizendo, Deus me deu esse dom, mas eu acho que ele errou. No fundo, ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo. E esse texto aqui, esse versículo 15, ele é uma marretada nesse sofisma de que eu não tenho capacidade, de que nós não temos capacidade de administrar o que recebemos de Deus. Isso é um sofisma, isso é uma mentira, isso é algo que foi, que nós acreditamos, que muitas pessoas acreditaram, né, porque não se sentem capacitadas. Mas olha o que ele diz, que o Senhor distribuiu de acordo com a capacidade, com a habilidade, né, de cada um deles, habilidade própria. Então, a palavra confiar significa transferir para a própria esfera de poder ou uso, entregar a alguém algo para guardar. Você está entendendo? Que Deus te deu dons, talentos, habilidades para que você pudesse guardar, usar, cuidar e lidar. Não foi para você, foi para você administrar. Bens tem a ver com riquezas, ele lhes confiou seus bens. Um talento equivalia a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Era em torno de 35 a 40 quilos de prata. Então, ele diz que de acordo com a própria capacidade de cada um deles, a própria significa aquilo que é peculiar a si mesmo. Será, meu irmão, minha irmã, que Deus não tem capacidade de avaliar você, a sua habilidade, a sua competência, a capacidade que você tem de administrar? Ou será que nós que não temos essa capacidade de nos avaliar? Será que as vozes que nós ouvimos, as nossas experiências no passado, os traumas que nós vivemos, as dores, os lugares por onde nós passamos, não trouxeram para nós uma falsa avaliação, uma avaliação equivocada de nós mesmos? Então ele está dizendo, ele deu de acordo com a capacidade de cada um deles. Quando eu li esse versículo aqui, eu pensei, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque esse versículo não deixa para nós nenhuma possibilidade de que Deus errou em nos dar qualquer tipo de dom ou de talento. Porque se ele te deu,
né? Se Deus deu a você, se Jesus te deu, se o Espírito Santo te deu, saiba que você tem total e completa capacidade de administrar esse dom, de lidar com ele. Deus confiou em você essa riqueza de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua habilidade. E então partiu, né? Falando de Jesus. O servo que tinha recebido a capacidade, vou ler aqui, a palavra capacidade significa poder inerente, poder, de acordo com seu poder, com a sua força, com a sua habilidade. Poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza. Ele te criou, ele sabe a sua natureza, ele sabe a virtude da sua natureza. Ou que uma pessoa mostra e desenvolve. Deus conhece sua habilidade, sua competência, sua capacidade, aquilo que é inerente a você, a virtude da sua natureza, tudo que há dentro de você, ele conhece. E ele não te deu nada que você não possa administrar, porque a palavra de Deus é confiável. E Jesus que falou isso aqui, ele deu, ele liberou conforme a capacidade de cada um, e então saiu, né? Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles. Sair, a palavra saiu aqui significa achar o caminho ou ordenar a própria vida. Ou seja, quando você recebe uma incumbência de Deus para lidar com um chamado de Deus, você recebe um dom e você se sente chamado por Deus com um propósito, esse sair significa que você vai ter que se movimentar para achar o caminho. Muitas vezes não vai ser automático, você vai ter que, de repente, fazer um curso, comprar uns livros, investir, não é automático, gente. Muitas pessoas olham às vezes para a gente e falam assim, para você é fácil. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. A primeira vez que eu preguei, eu tinha 12 anos, eu era nova convertida. E eu entrei numa oração. E quando eu cheguei naquele lugar, eu ouvi o texto, Mateus 5:7. Eu não tinha experiência nenhuma, eu não sabia como é que era Deus falar. E eu cheguei para a irmã que estava dirigindo a oração, falei assim, irmã, eu ouvi uma voz falando comigo, Mateus 5:7. A irmã, gente, deu um tapa nas minhas costas e falou, você que vai pregar. Pensa, eu tinha 11 para 12 anos, nova convertida, não sabia nada. Quando eu abri a Bíblia, era o Sermão da Montanha. E eu fiquei desesperada. E eu comecei a pensar, Senhor, eu não sei falar. Eu sou muito nova. Eu sou uma criança. Na frente daqueles irmãos experientes. E no meio daquele monte de pensamentos, eu falei, Senhor, eu não sei o que eu vou dizer. E eu estava quieta, orando. E aí Deus levantou um profeta no meio daquele povo e falou comigo, você está me dizendo que é só uma criança, que você não sabe falar, mas eu, Senhor, te chamei. E eu te digo, abre a tua boca que eu vou encher. Eu não sei, se você me perguntar o que eu preguei naquele dia, não sei, provavelmente foi muita coisa errada, mas eu obedeci a voz de Deus. Você está entendendo? Não se trata de você acertar tudo, se trata de você obedecer. E desde aquele dia, quando o Senhor falou comigo, eu sabia que era a voz de Deus, eu sabia que Deus estava me chamando. Eu não tinha experiência nenhuma, mas eu sabia que o Senhor estava me chamando. E eu quero dizer para você também que não é fácil, existe um caminho a ser trilhado. Mas ele saiu. Sair significa achar o caminho. Você vai ter que se mover e perguntar, Senhor, faz um caminho para mim. O que o Senhor quer? Como eu posso me preparar para isso que o Senhor está me chamando? Ele achar o caminho e ordenar a própria vida. Ele não ficou ali parado esperando as coisas acontecerem. Ele foi se preparar, ele foi obedecer. Então ele diz, saiu imediatamente. Esse imediatamente traz uma ideia de quem está disposto, quem está pronto para obedecer, quem deseja obedecer, porque ele não ficou perdendo tempo. Saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Então, a Bíblia não diz que ele ganhou outros 5 imediatamente. Diz que ele saiu imediatamente a negociar. Ao longo de todo esse tempo, ele ganhou outros 5, mas ele não ganhou outros 5 imediatamente. Mas ele saiu imediatamente a negociar. Entende a diferença?
Então, o que significa aqui? Gente, essa palavra negociar, na minha opinião, ela é uma das melhores palavras aqui desse texto. Uma das palavras que eu acho que é uma das chaves de Deus desse texto. Porque ele fala assim, ele saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. A palavra negociar significa trabalhar, labutar, fazer trabalho, comerciar, ganhar pelo comércio, fazer, executar, exercitar, realizar, empenhar-se, fazer existir, produzir, trabalhar para, ganhar pelo trabalho e adquirir. Você acha que foi fácil? Esse homem, quando alguém sai para negociar, eu fico imaginando, ele ganhou 5 talentos. Eu imagino que ele deve ter chegado ali na feira do comércio e ter de repente comprado algumas sacas de sementes para plantar numa propriedade. E ele de repente decidiu investir na lavoura, por exemplo. Isso é eu que estou pensando. E, gente, quando a gente fala de negociação, não é só ganho. A palavra negociação traz em si um conceito de risco. Quando eu negocio, eu não ganho o tempo todo. Eu estou aberto a ganhar e a perder, você entende? Então, quando ele diz que ele saiu para negociar, a gente pode dizer que ali não foi só ganho, foi ganho e perda. E é assim também, se você quer crescer em Deus, se você quer responder a Deus com seu trabalho, com seu ministério, com seus dons, você precisa estar aberto a correr risco. Você precisa saber que você não vai ganhar todo dia. Eu fico imaginando que esse homem comprou as sementes e, de repente, durante aquele ano ele ganhou muito dinheiro. Choveu bastante, a terra respondeu. Mas pode ser que no ano, 2 anos depois, ele tenha tido uma perda. A Bíblia não diz que ele ganhou o tempo todo. Diz que depois de muito tempo o Senhor voltou. E depois de muito tempo, no balanço geral, ele tinha ganhado outros 5 talentos. Mas a gente não pode pensar, gente, que esse homem só ganhou. Certamente ele fracassou alguma vez. Certamente ele teve que lidar com as perdas, com os erros. E é assim, se você quer crescer no uso dos seus dons, no ministério, no seu chamado, você precisa estar disposto e disposta a lidar, a assumir o risco das coisas. Porque é pela fé. Você não pode crer que você vai crescer no seu chamado apenas ficando em lugares confortáveis. Nunca foi assim. Eu fico às vezes rindo, lendo Êxodo, né, o chamado de Moisés, e aí quando Moisés fica ali negociando o chamado dele com Deus, e Deus fala assim, Moisés, vai lá e liberta o povo. E aí Moisés fala assim, Senhor, me dá um sinal, como que eu vou saber que o Senhor está comigo, né? Lá no início de Êxodo. E aí Deus fala assim para ele, Moisés, vai lá, liberta o povo, volta e me adora aqui nesse monte. Eu fico, que sinal é esse? Nenhum. Deus falou, vai lá, liberta o povo, volta e vem aqui e me adora. Ou seja, não tem garantia. Você vai ter que aprender a andar pela fé. Você vai ter que aprender a correr o risco. Você vai ter que aprender a estar disposto a lidar com seus fracassos. É negociar. Quando você começa a crescer no uso dos dons, do seu chamado, você vai ter que negociar com todas as áreas da sua vida. Você vai ter que negociar com o seu tempo. Você vai ter que negociar com seus recursos. Você vai ter que investir recursos. Você vai ter que negociar com a sua família. Você vai ter que negociar com a sua alma. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui claro. Deus está te chamando, por exemplo, o Senhor liberou sobre a sua vida, por exemplo, um dom de ensino. O que você vai ter que fazer? Estou sentindo que Deus está me chamando para o ensino, estou lendo a Bíblia e estou sendo ministrado por Deus com revelações bíblicas e estou crescendo nessa área. O Senhor está trazendo isso muito forte sobre mim. Mas não vai ser tão fácil. Para você crescer sobre isso, o que você vai ter que fazer? Investir. Você vai ter que investir tempo, né? O que a Bíblia diz? Quem tem dom de ensino, que haja dedicação ao ensino. Você vai ter que ler muito, você vai ter que comprar livros, você vai ter que ver várias versões daquele texto, de repente investir nos aplicativos para você saber a palavra no original. Você vai ter que gastar tempo, gastar dinheiro.
Você vai ter que negociar com a sua família. De repente vai ser um dia que todo mundo quer ir numa festa ou quer ir no shopping, mas você está ali estudando. Não, hoje eu não posso. Hoje não vai dar para mim. Eu tenho uma aula para dar amanhã e eu estou comprometido com isso. Então você vai ter que negociar. Aí, como é que você negocia com você mesmo? Ah, Carla, eu recebi dom de ensino, mas eu sou muito tímida, eu tenho pavor de microfone, eu não gosto de falar em público. Você vai ter que enfrentar. Você vai ter que enfrentar a sua timidez, você vai ter que vencer esses gigantes que se apresentam diante de você. Então, a negociação, ela é uma negociação em tudo que você pode imaginar, né? Dentro da igreja, com a estrutura, às vezes você está num culto e você precisa liberar algo de Deus ali, um ensino, uma palavra profética, um louvor, seja lá o que for, mas aquilo precisa caber dentro daquela liturgia, que é um desafio, gente. Então você tem que negociar com os líderes, com os pastores, tem que negociar com o tempo, tem que negociar com os seus relacionamentos, com a sua família, com N coisas. Não é tão fácil. E não pense que você vai sempre ganhar. Vai ter momentos que você vai perder. Vai ter dia que você vai, poxa, dei aquela aula, mas não foi tão bom. Poderia ter sido melhor. Naquele momento eu gaguejei, eu falei uma coisa errada. E é assim mesmo. Então a gente tem que estar disposto a ganhar e a perder e a assumir o risco da negociação. Amém, irmãos? Essa palavra ela é uma palavra de muita consciência para a gente, porque se a gente não estiver lidando com isso daqui, muitas vezes nós podemos abandonar o que Deus está chamando a gente para fazer no meio do caminho. Quando, na verdade, não diz que o Senhor voltou no dia seguinte, né? Houve um tempo de negociação, ele não voltou logo em seguida, né? Houve um tempo em que ele foi negociando aqueles talentos. E ele saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Bom, gente, isso aqui é algo muito forte também, né? Porque esse que recebeu 1 talento, algumas traduções diz que ele fez uma cova e escondeu o talento do seu senhor. Aqui é algo muito significativo, porque o que é uma cova? O que você coloca numa cova? Algo que você está matando, algo que você enterra, aquilo que você não quer nem ver, aquilo que você já desistiu, aquilo que você já matou. Então, muitos irmãos e irmãs estão matando seus talentos, estão enterrando seus talentos, estão desistindo daquilo que Deus colocou dentro deles, das riquezas que receberam do reino de Deus. Porque ele diz que ele fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas. Então, aqui, lembrem que a gente está tratando de um contexto aqui, que é um contexto de preparação para a volta de Jesus. E esse ajuste de contas vai acontecer. Um dia, cada um de nós vamos estar diante de Jesus e ele vai perguntar: o que você fez com os talentos que eu te dei? Onde estão os recursos? Onde estão os dons? Onde estão os dons? Onde estão os talentos naturais que eu te dei? Onde está aquilo que era meu, que eu tirei do meu tesouro e depositei em você? Ele vai pedir contas. Isso é muito importante a gente pensar. Nós não podemos viver como se nós estivéssemos aqui e fosse, não, é tudo meu, é alguma coisa minha e eu faço o que eu quero. Não, não é meu. Né? O conceito da mordomia cristã, em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso, que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós somos aqueles que tomamos conta da dispensa, mas não é nosso. Um dia ele vai voltar e nós vamos prestar contas. Então, saiba que tudo que você tem recebido de Deus, seus recursos, seus dons, seus talentos, um dia ele vai pedir contas para você. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Eu acho essa frase aqui
Eu acho essa frase aqui muito reveladora, porque esse que saiu para negociar, ele tinha exatamente esse senso de privilégio e de confiança. Ele tinha em si essa consciência de que o Senhor havia confiado a ele, de que ali estava envolvido a confiança de Jesus. O Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Eu fico em Lucas, capítulo 19, do 11 ao 27, existe uma parábola que é comparada a essa, que é a parábola das minas. E é assim interessante, né? Os números são diferentes, mas fala que um senhor saiu para viajar e deu 10 minas para cada empregado, né? E aí ele volta e pede contas e ele fala assim, por que você foi fiel com as riquezas, com as pequenas riquezas, quando eu voltar? Agora no meu reino eu vou te colocar para administrar 10 cidades. Gente, eu fiquei pensando nisso. Você imagina, eu não sei o que Jesus quis realmente dizer com isso, mas eu fico pensando, será que a maneira como nós administramos os recursos e os talentos que Deus nos deu agora não vão influenciar naquilo que Ele vai nos dar para administrar no reino dele? Quando o reino de Deus foi estabelecido na terra? Você já parou para pensar sobre isso? Olha que coisa mais forte, olha que coisa mais tremenda. Administrando o que nós temos aqui nessa vida, nós podemos estar semeando a administração no reino de Deus. Aquilo, a responsabilidade que nós teremos no reino de Deus. Então, o Senhor disse, muito bom, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. De novo, esse senso de privilégio e de confiança de que ele havia recebido da riqueza do Senhor. Então, a mesma coisa, servo bom e fiel, se foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E agora, no versículo 24, ele diz, chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse, olha só, ele não disse, o Senhor me confiou, ou seja, ele não demonstra esse senso de honra com as coisas de Deus, de privilégio, de que, meu Deus, eu estou lidando com algo tão precioso, eu estou lidando com algo tão tremendo, com uma riqueza tão celestial. Ele não demonstra isso, a visão dele era outra. E ele fala assim, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi seu talento na terra. A primeira coisa aqui é que a visão desse homem a respeito do Senhor dele era uma visão completamente deturpada. Gente, isso não era verdade. Ele nunca poderia ter dito, o Senhor colhe onde não plantou. Isso não é verdade, porque ele tinha dado 5 talentos para um. E ele foi cobrar baseado naquilo que ele tinha deixado com aquele homem. Então ele plantou sim, e plantou muito. Então ele estava cobrando a respeito de algo que ele havia dado condição, que ele havia liberado sobre a vida daquele homem. Então, na verdade, esse homem aqui estava acusando o Senhor de ser injusto. Você imagina que hoje nós temos pessoas que acusam Deus, acusam o Senhor de ser injusto naquilo que ele está cobrando, naquilo que ele está... O que você está fazendo com o que eu estou te dando? Não, Senhor, o Senhor está sendo injusto comigo. O Senhor não me deu condição, o Senhor não me deu talento, o Senhor não me deu nada. São pessoas que não conseguem enxergar o caráter bondoso de Deus e nem aquilo que receberam. Parece uma raiz de ingratidão, entende? E uma visão completamente deturpada. Eu acredito que isso aqui tem muito a ver com raiz de comparação. Porque, irmãos, pensem comigo. Esse aqui foi o que havia recebido menos.
E a gente hoje sofre na igreja com uma raiz de comparação terrível. As pessoas estão o tempo todo se comparando. Então, ele havia recebido um talento porque era aquilo que Deus viu que ele tinha capacidade de administrar. Conforme ele fosse crescendo, ele poderia adquirir outros talentos. Mas ele não quis administrar nem aquele um. Então, entenda, irmãos, muitas vezes as pessoas estão presas em raízes de comparação. O fulano recebeu tanto de Deus, eu queria ter recebido aquilo tudo, mas eu não recebi, então também não vou usar o que eu tenho. E muitas vezes as pessoas ficam presas em autocomiseração, em comparação, e elas vão... A comparação é uma raiz terrível, a comparação é algo que tem matado muitas pessoas, tem matado muitos ministérios, tem matado as pessoas no sentido delas fluírem nos seus dons. Gente, a comparação é uma desgraça. Por quê? A comparação não é justa. A gente só pode se comparar consigo mesmo e com Cristo. Você pode ter 2 parâmetros de comparação. Você, em relação a você mesmo no passado, para você olhar para trás e perceber o quanto você conseguiu caminhar e crescer, e aquele que está à sua frente, que é Jesus, a sua referência de caráter, de bondade, de homem perfeito, a sua referência de maturidade. Então, não que nós não possamos ter referências espirituais, claro que nós temos referências espirituais. Eu não estou falando disso, eu estou falando de comparações. Muitos de nós não estamos vivendo a plenitude que Deus tem para nós porque estamos presos em comparações. Então esse homem aqui, ele tinha uma visão sobre Deus que não era verdadeira e era injusta. Ele falou, o Senhor é um homem severo. A palavra severa, primeiro a palavra esconder, porque ele escondeu, né, o talento, significa ocultar, manter em segredo. Quantas pessoas têm dons, têm talentos, receberam tanto de Deus e estão escondendo? Escondem dentro de si, cavaram um buraco. Mas a Bíblia diz que o severo significa duro, difícil, bruto, rígido e inflexível. Esse não é o caráter do nosso Senhor. Definitivamente não é. Então esse homem tinha uma visão sobre Deus que não era verdadeira. E essa visão, quando ele falou, o Senhor colhe onde não plantou, ele tinha plantado, ele tinha dado talentos para cada um deles. E Deus não é injusto para cobrar daquele homem algo que ele não tivesse capacidade de devolver. E ele fala, e você ajunta onde não espalhou. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Então aqui a gente vê uma atitude muito parecida com a atitude de Adão lá no Éden, depois que ele pecou. Depois que ele peca, a Bíblia diz que quando Deus vem visitá-lo, né, a primeira vez após a queda, Deus chama Adão e fala, Adão, onde você está? E ele fala, eu fiquei com medo e me escondi. Aqui é uma frase muito parecida, ele fala, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Então, o nosso medo de enfrentar o pecado, de enfrentar a nossa nudez espiritual, coisas que nós carregamos, muitas vezes nos fazem esconder de Deus, nos esconder de Deus, esconder os talentos que nós recebemos. O medo, né? Na outra tradução diz receoso. Receoso significa amedrontar, ficar com medo, fugir de medo. Então, pôr em fuga pelo medo. Então, esse homem, ele estava muito apavorado, ele foi paralisado pelo medo. E se nós queremos de verdade ser fiéis a Deus e responder a Ele, nós vamos ter que enfrentar o medo. Para nós não enterrarmos aquilo que Deus tem nos dado, nós vamos ter que enfrentar o medo. Nós vamos ter que enfrentar essa comparação que muitas vezes tem nos paralisado. Eu me lembro que alguns anos atrás, né, o texto de 2 Reis, capítulo 4, fala daquela viúva que o marido tinha morrido e os filhos dela estavam a ponto de serem levados como escravos, né?
E Eliseu chega lá, né, e fala para ela: o que você tem? E essa muitas vezes é a pergunta de Deus para nós. Nós temos a ilusão de que a gente vai poder servir a Deus melhor quando a gente tiver muita coisa. E essa nunca foi a lei de Deus para nós. A lei de Deus não é você ter muito. A lei de Deus é a lei do uso. A lei do reino de Deus que está revelada nessa parábola é a lei do uso. É você usar o pouco que você tem para você adquirir mais ser liberado para você. Então, quanto mais você usar, quanto mais você assumir o risco, quanto mais você liberar aquilo que Deus está te dando, mais você vai receber. Então, o texto de 2 Reis, capítulo 4, ele pergunta: o que você tem? E ela responde: a tua serva não tem nada em casa. Mas não era verdade. Ela olhou para aquilo que ela não tinha. Muita coisa ela não tinha. Não era verdade que ela não tinha nada. E nós podemos cair nessa armadilha. Porque, veja bem, irmãos, sempre vai ter alguém melhor que a gente. E se a gente olhar para aquilo que a gente não tem, a gente não vai viver o milagre de Deus. Essa mulher falou: tua serva não tem nada em casa, a não ser um pouco de azeite numa botija. E o profeta falou para ela: vai lá, pede emprestadas vasilhas com os teus vizinhos e começa a despejar, porque desse pouco que você tem, Deus vai te dar tudo o que você precisa. Então eu quero dizer para você: não caia em armadilhas de comparação, de olhar para aquilo que você não tem. Porque sempre vai ter alguém mais inteligente que nós, sempre vai ter alguém que fala melhor, sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais que saiba se colocar melhor, sempre vai ter alguém mais inteligente, sempre vai ter alguém mais equilibrado, sempre vai ter alguém com mais unção, sempre vai ter alguém com mais dons, sempre vai ter alguém que você vai se comparar e vai pensar: eu não tenho nada. Mas isso não é verdade. Você tem. E você vai ser muito abençoado por Deus se você começar a usar o que você tem. O princípio do reino de Deus desse texto é o princípio do uso. Use tudo o que você tem, mesmo que seja pouco, mesmo que você olhe perto de você e diga: mas comparado com fulano, com não sei quem, com isso, é pouco. Mas é quando você começar a usar, quando você começar a negociar, quando você começar a enfrentar os medos, quando você começar a desenterrar esse talento que está enterrado, você vai ver o quanto Deus vai multiplicar, o quanto Deus vai liberar sobre a tua vida. Então esse é um princípio muito poderoso. Não se deixe parar pela comparação, não se deixe parar pelo medo. Veja bem, irmãos, eu não estou dizendo que é fácil. A gente vai ter sempre que enfrentar os nossos medos, a rejeição das pessoas, a crítica das pessoas. Isso vai fazer parte. Mas a gente precisa ter em mente, a gente precisa ter diante de nós, saber que a nossa caminhada é muito mais do que isso. É muito mais, não se trata de você acertar sempre. Você não pode ficar preso na sua performance. Vai ter dia que você vai errar sim, mas o importante é que você está negociando. O importante é que você saiu, foi ordenar a sua vida para responder a Deus. Então, essa é uma palavra de restauração, essa é uma palavra de exortação, de incentivo para que você se levante, para que você desenterre tudo que está enterrado, para que você pegue tudo aquilo que você desistiu no seu chamado, no seu ministério, nos seus dons. Talvez você tenha feito juramentos, talvez você tenha dito: eu jurei para mim mesmo, eu falei para os meus antigos líderes, para os meus pais, eu falei para os meus amigos que eu nunca mais ia ser usado com dom. Eu falei que eu ia desistir de pregar, eu ia desistir de ensinar, eu ia desistir de liderar, eu ia desistir de contribuir. Mas o Senhor está dizendo para você: desenterre esse talento, ainda dá tempo de você investir, ainda dá tempo de você negociar, ainda dá tempo de você ser um instrumento de Deus para abençoar a vida dos outros. Lembre-se, porque Ele diz assim, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Não esconda seu talento na terra. A terra precisa do seu talento. Você é importante, você é a imagem e semelhança de Deus. E aquilo que você carrega vem de Deus e vai fazer diferença na vida das pessoas.
E ele diz: o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, porque ele deixou que a preguiça e a má administração dessem ritmo para a vida dele, né? Dosassem a vida dele, dirigissem a vida dele. Mas o Senhor vai avaliar, o Senhor vai nos avaliar o nosso trabalho, a nossa mordomia. Nós estamos administrando coisas que não são nossas. E um dia nós teremos que prestar contas, nós teremos que comparecer diante do Senhor. Então, ele diz assim: tirem o talento dele e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, o que Jesus está falando sobre isso? Está ensinando a lei do uso. Se você quer crescer e receber mais, use o que Deus te deu. Então eu quero te convidar nessa noite a orar, a fazer uma oração de arrependimento, a fazer uma oração de contrição, a se colocar diante do Senhor agora. Talvez você tenha sido uma pessoa que foi muito usado por Deus, que fluiu em dons espirituais, que pregou a palavra, que ia para a rua evangelizar, que se dedicava ao ensino da palavra de Deus, ou alguém que já contribuiu muito, que já trabalhou muito para o Senhor, mas as dores vieram, as decepções vieram, e você ficou com seu coração cheio de amargura, cheio de medo, você ficou com seu coração cheio de temor do homem. Sabe, irmãos, essa palavra, ela se trata de uma coisa: ou nós vamos temer a Deus ou vamos temer o homem. Você pode ficar preso no temor do homem e não obedecer a Deus, e ignorar o temor de Deus. Então essa palavra, ela trata de dois extremos: ou nós vamos temer o homem ou nós vamos temer a Deus. Você vai ter que escolher se você vai temer o homem, se você vai temer a Deus, né? Então vamos orar. Eu queria que você, se você quiser, se o Espírito Santo estiver te tocando para isso, que você faça uma oração agora, se arrependendo de ter abandonado aquilo que Deus, todas as riquezas que Deus te deu. Nós vamos orar e vamos colocar esse tempo diante do Senhor. Querido Espírito Santo, nós queremos reconhecer todas as riquezas que os céus liberaram sobre nós, os dons espirituais, os talentos, toda a riqueza do céu que nós recebemos. E nós queremos te pedir perdão, Senhor, por muitas vezes desprezarmos, negligenciarmos, darmos pouca importância, tratarmos como qualquer coisa as riquezas espirituais, financeiras, as riquezas de relacionamento, os talentos naturais que nós recebemos. Nós nos arrependemos por isso, Senhor. Te pedimos perdão por todas as vezes que escondemos na terra o teu talento, todas as vezes que cavamos covas, buracos e matamos aquilo que o Senhor nos deu. Desistimos por causa de medo, por causa de vergonha, por causa de orgulho, por causa de feridas, Senhor. Nós confessamos diante do Senhor que muitas vezes desistimos do teu chamado para nós, do teu propósito, mas nessa noite nós nos arrependemos e queremos, Senhor, dizer que estamos dispostos, Pai, a pegar de volta. A Bíblia diz, querido, que os dons de Deus são irrevogáveis. Você pode agora tomar de volta, pegar de volta aquilo que está enterrado. Você pode agora fazer esse pacto com Deus e voltar a negociar aquilo que Deus te deu. Pai, no nome de Jesus, nós queremos retomar, Pai, do lugar de onde paramos, de onde deixamos, retomar esses lugares de negociação. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos ensine a negociar com sabedoria, com entendimento, para que tudo aquilo que o Senhor nos deu não fique perdido. Senhor, que a nossa vida seja um lugar de vida e não de morte, e que aquilo que o Senhor nos deu, Pai, seja para honrar e glorificar o teu nome, não para que a gente se envergonhe diante do Senhor um dia. Pai, nós queremos ouvir da tua boca: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Pai, restaura em nós esse lugar de temor do teu nome e nos ajuda. Eu quero te pedir que o Senhor ajude cada um, Senhor, que está preso. Senhor, que essas pessoas possam liberar perdão. Se elas ouviram palavras de líderes, de pastores, de pais, de mães, de professores, Senhor,